Ó, Milka, vê só, vamos adiantar o negócio aqui, as coisas, porque, ó, o tempo ó, tá passando e eu tô com pressa, senão não vai dar tempo de fazer nada. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Jeane, como assim? Você tem que saber administrar seu tempo. Como assim administrar meu tempo? Gestão, minha O querida. quê? É gestão. Vocês aí que estão assistindo, se quiserem uma aula com um especialista no assunto, o nosso podcast de hoje vai falar sobre gestão. Não Hum, somente isso, como também a tecnologia, a realidade virtual, a realidade mista no uso na formação de novos profissionais de saúde. quer aprender? Vamos lá? Pode falar, enfermeiro! Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena, Eu sou Jeane Gomes. somos enfermeiras e estamos trazendo aqui para vocês mais uma entrevista com um enfermeiro de sucesso, que antes da gente iniciar a nossa conversa, vamos apresentá-lo, Sim, Jeane. sim, vamos lá. Ele que é enfermeiro, É MBA em Gestão de Serviços de Saúde, especialista em saúde da mulher, especialista em Planejamento e Gestão, Green Belt Lean Six Sigma, coordenador da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, CEO do Instituto Richard Scaula, palestrante, desenvolvedor de mentorias e consultorias de carreira e gestão, articulador do Pós-Tec COFEM diretor executivo da Primal Mix Reality, e coordenador e docente de cursos da saúde, Faculdade IDE e pós-graduação. de quem nós estamos falando? Olha só, Richard Vamos lá! Scaula! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em receber você, Richard. É um prazer estar com você, Imenso. e poder estar aqui entrevistando nessa tarde. Olá, tudo bem? Não vou dar boa tarde, porque vai que a gente escuta boa noite, bom dia, Exatamente. mas espero que a nossa conversa ela flua de uma forma que possa somar, de alguma forma, valor na vida de quem tiver acesso ao podcast Pode Falar Enfermeiro. Muito obrigado pelo convite, Milka. Muito obrigado pelo convite, Giane. E para mim além de uma honra, é uma satisfação imensa estar aqui e poder partilhar um pouco, né, de tudo que a gente faz. Já me chamaram de tanta coisa, de enfermeiro gestor, enfermeiro do tempo, enfermeiro obstetra, enfermeiro, mas a gente vai ao longo da carreira, né, a gente vai agregando essas nomenclaturas e vai desenvolvendo também uma mentalidade para o sucesso na nossa carreira. E isso que a gente busca e deve buscar todos os dias, o sucesso dentro da nossa carreira. E essa é a grande, acho que, intenção, né, dessa conversa hoje Sim. aqui no Pode Falar Enfermeiro. E para vocês que estão assistindo em casa, saibam que o nome Pode Falar Enfermeiro, mas o nosso assunto aqui é para toda a enfermagem, para os profissionais de saúde como um todo, porque o assunto vai ser interessante para você como pessoa. A gente vai falar sobre gestão, a importância da gestão na sua carreira profissional, que vai ser interessante para qualquer pessoa que quiser organizar seu tempo, porque aqui temos uma pessoa especializada no assunto. E antes da gente ter iniciado a nossa entrevista, a gente teve uma breve conversa, não foi, Jeane, com o nosso Nossa, que entrevistado? conversa. Muito interessante. Mas antes da gente entrar nessa parte realmente de gestão, Richard, a gente quer fazer a pergunta tradicional. Vamos lá, né, Jeane? Isso. Fala um pouquinho pra gente, o que que te inspirou, né, a seguir essa carreira dentro da enfermagem? O que que te impulsionou a tudo isso que você vem trazendo como, Profissional. profissional? E um detalhe, de onde você veio? Você é de Recife? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Tá. Bem, minha mãe me inspirou e eu nasci em um plantão dela, lá na maternidade do Hospital Geral de Fortaleza, né? Sou natural de Fortaleza, no Ceará. Moro aqui em Recife há 21 anos, em torno disso.
E acho que ela foi a pessoa que mais me inspirou, porque por tantas vezes que eu a vi lutando, batalhando em épocas tão diferentes das que a gente vive hoje, né, ela, pra mim sempre foi uma fonte de inspiração, de determinação, de garra, de luta. Então, quando nem existia SUS, ainda era INAMPS, e eu era criança, e eu ia para as greves com ela. Eita. É, Ela era enfermeira? e ela sim, ela é da enfermagem, e aí ela hoje, né, o INAMPS para ela tornou-se Ministério da Saúde, claro que ela é aposentada, espero que ela escute tudo isso em algum momento e eu vou até compartilhar, mas inspirava bastante porque eu via grandes possibilidades ali, criança ainda, de, mudar a forma de fazer saúde, a forma de fazer enfermagem, né, com a visão mínima que eu tinha de uma criança sonhadora. Então ela, sinceramente e definitivamente, foi a minha maior inspiração. E a sua formação, ela não é só enfermagem, não é isso? Isso. Antes, da enfermagem, eu fiz um semestre, né, um período de ciências da computação. Não me senti feliz e à vontade para continuar. E aí tranquei o curso e fui fazer em seguida ciências contábeis. E aí fui até o finalzinho, mas também enxerguei que não era ali o meu lugar, né, no espaço e tempo onde eu seria o melhor profissional na área. E aí fiquei escolhendo. E dentre os cursos da saúde para o meu tempo, para aquela época, a enfermagem ela gritou muito mais alto e mais forte, e dali eu tomei essa decisão, né, de, seguir na enfermagem. E me sinto hoje extremamente realizado, feliz com as minhas escolhas. Já passei por tantas áreas da enfermagem que hoje eu posso dizer que paguei certas contas, né, com a sociedade, com a assistência, né, e hoje trabalho com a gestão, que é das minhas praias preferidas. E como gestor, né, você vem mentorando profissionais, né, empresas, né. Conta um pouco pra gente como funciona a sua mentoria do instituto que você tem, né, Richard Scaula, e conta como é que está, né, nessa trajetória desde o início para cá. Tá. Eu comecei, o instituto ele nasceu já depois do Richard Scaula, enfermeiro obstetra. E aí, dentre essas especializações, né, a obstetrícia ela me chamou com muita vontade também e eu agarrei com todas as forças e fui. Gerenciei programas, tanto estadual quanto nacional, de enfermagem obstétrica, né, de pré-natal, parto, pós-parto, tanto público como privados. Tive essa sorte, né, de adentrar, nesses cenários e fazer a diferença, fazer o diferente. Então aquele sonho de criança, ele se somou à realização da vida profissional com um olhar maior, né, não mais olhar pelo olho mágico, como a gente conversou antes, mas agora olhar com um telescópio e enxergar o que está para além da nossa caixa. E aí eu digo sempre, né, muita gente, precisa pensar fora da caixa. Eu acho que está na hora de eliminar a caixa, para a gente deixar de ter uma caixa para pensar dentro ou pensar fora. A gente precisa mirar mais além e chegar nesses objetivos. Então, as mentorias e as consultorias que hoje, né, o Instituto Richard Scaula, que é a minha empresa, e está em plena transformação, transição, ela passa hoje a ser Richard Scaula Solutions, e a gente está em mudança da nomenclatura, do planejamento estratégico, já revisamos missão, visão, valores, propósito, rota. Então, essas são etapas de um empreendedor, de quem quer empreender, de quem quer montar seu negócio em saúde.
Então, desde já fica a dica, né? Registrar o CNPJ de acordo com a carga tributária que você tanto ali oferece e tem aí alinhada a um faturamento mensal, a natureza jurídica. Então, não adianta começar gigante sem oferecer algo que você vá conseguir faturar e conseguir pagar, né, mensalmente a conta daquele negócio. E aí muitos negócios eles tendem, né, a não ultrapassar um ano por conta dessas experiências que eu chamo de experiências não exitosas. A gente precisa ter êxito planejando, e quando a gente planeja, a gente consegue construir isso. É isso que a gente vê nas mentorias, tanto de carreiras, quanto mentorias de gestão, mentoria da qualidade, né? E aí a gente está ampliando nosso leque para a consultoria, né, para os programas de mestrado, consultoria para os programas de doutorado, consultoria para a montagem, né, a organização de marcas e patentes. E é isso que a gente vai ver logo em breve no nosso mais novo site, e que está sendo preparado com muito carinho para quem quiser aí ter uma experiência diferente no empreendedorismo, na saúde, na gestão, na própria carreira, no que vai ali se propor a realmente vivenciar o extraordinário todos os dias. A gente sabe que na enfermagem, né, a gente tem aí uma realidade onde muitos profissionais têm mais de um vínculo, né? Se a gente for olhar aqui o currículo do nosso convidado aqui, se a gente fosse Uhum. detalhar, é extenso. A gente fica admirado como você lida com tantas atribuições, né? Parece até o Július, como ele estava brincando. Ele Que tem tem, até as é, moedinhas no bolso, igual o Július. tem Nossa. mais de 3 empregos, na verdade. E como você concilia tudo isso? E, assim, existem outros profissionais que também têm diversas atribuições, mas a diferença é que eles não dão conta desse tempo para outras questões além trabalho. E como você administra essa questão de 13 vínculos ao mesmo tempo, vida social, teve o tempo para estar aqui hoje com a gente. Como é Sim. que funciona esse planejamento na prática, essa gestão de tempo? Eu cheguei 30 minutos antes, porque eu não Exatamente. sabia direito o endereço e para não correr riscos, você planeja. Mas eu vou dizer aqui com toda a gentileza, né, possível, é preciso você começar a gerir o seu tempo. E gerir o tempo é nada mais, nada menos do que você mapear o que que é urgente e o que que não é urgente. O que que é importante e o que que não é importante. Mas fui eu que criei isso? Não, foi Eisenhower. Tem a matriz de gestão de tempo, que aí você vai começar a mapear isso. Coloca 3 coisas aí, o que é urgente ao mesmo tempo e é importante. Aquilo precisa ser a prioridade zero das suas execuções. Então, hoje, para mim, urgente e importante foi estar aqui, né, às 15h30 conversando com vocês. Ali foi minha prioridade zero, independente das demais prioridades que não eram urgentes, mas eram também importantes e foram sanadas, foram mitigadas, foram trabalhadas ao longo do dia. E aí tem o pós podcast hoje, que também ainda continuarão. Mas ela tem um prazo também, porque se eu não tiver tempo para repousar, tempo para brincar com a minha fazendinha, né, minha cachorrinha, minhas 3 gatas, tempo para me exercitar, tempo para não fazer nada, a máquina humana ela falha. E aí eu já vivi essa fase e ela não é nada atrativa e nem nada saudável. Na verdade, é um processo de decaimento e adoecimento. E a gestão do tempo, ela me ensinou a ter tempo e dar tempo de fazer tudo com tempo de sobra. Porque você alinha tudo isso com pelo menos ali 10 a 20 minutos de intervalo entre uma coisa e a outra, entre uma atividade e a outra, entre uma reunião e a outra. E começa a incluir o café. O café, ele faz parte de grande
grandes negócios, muito fechamento de parcerias e também um momento de prazer, porque você começa a ativar seu cérebro com o que tem na cafeína, o café é gostoso e você tem ali um momento também de relaxamento mesmo numa hora de trabalho. Então, dentre as nossas reuniões que a gente faz, seja pela Primal Mixed Reality, seja pelo instituto, o Richard Scaula, que está em transição para Solutions, seja pela coordenação na faculdade de IDE, seja dando aula, eu sempre dou mais tempo para que as pessoas respirem mais, para que as pessoas tenham uma melhor experiência e para que as pessoas também elas consigam assimilar com mais clareza aquilo tudo que a gente está querendo, né, não só transmitir, mas o que a gente planejou para que elas assimilem. Uhum. Isso faz toda a diferença, né? Então, gerir o tempo hoje, né, trazendo isso num resumo ou numa síntese, é fundamental para a conquista do que a gente quiser fazer na nossa vida pessoal, profissional, né? E, e aí, parafraseando aqui aquele apresentador, né? E no pessoal e no profissional, mas tem diferença? Não, é a mesma pessoa. É sempre a mesma pessoa que se divide entre uma profissão, e aí nessa profissão tem várias atividades, nessas atividades tem várias atribuições, nessas atribuições precisam ser gerados vários resultados. E o que que a gente faz? Ou entrega resultado, ou assina um contrato de competência barra incompetência, porque o que você entregar e for organizado, for de valor, vai ser de competência, e o que você não entregar vai ser de incompetência. Então, o desastre natural da vida na gestão, ela pode acontecer e ela é extremamente evitável, fazendo a gestão do tempo. A gente percebe que hoje, mesmo nos dias de hoje, né, as pessoas, principalmente aí falar da enfermagem, que a gente tem aqui no espaço para o momento, eles falam, o pessoal reclama muito do tempo, né? Aí que eu tenho, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e eu tenho 2 empregos, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E eu observo muito que isso se resume muito a querer aprender a gerenciar seu tempo. E as pessoas parecem que andam numa manada. Porque assim, gente, a gente traz os convidados aqui, a gente vê que isso é tão simples de fazer. Basta você realmente estar nessa disposição de querer conhecer, né, adquirir o conhecimento, como a gente já tem discutido aqui com tantos outros convidados, e aí você vem e fala exatamente dessa coisa primordial, o tempo, né? E aí você está aí nesse processo da mentoria com essas pessoas, com esse tema, com esse objetivo. E aí fala um pouquinho para a gente, quando essas pessoas chegam até você, querendo entender como é que gerenciar esse tempo, o que que você observa de comum entre a maioria de erros? Jeane, o que mais aflige as pessoas é ausência de processo para fazer algum tipo de entrega. Por exemplo, quando eu faço uma mentoria de gestão, de qualidade, de processos, de carreiras, qualquer uma delas, em todas elas estará a pauta gestão de tempo e ferramentas de gestão. Então, quando a gente cria um mecanismo, né, é, a nossa caixa de ferramentas, a gente passa a subsidiar uma entrega muito melhor em menos tempo. Por quê? Porque aquilo que a gente iria gastar mais tempo fazendo, a gente gasta menos tempo entregando mais e melhor. Ou seja, quando a gente pensa hoje na sistematização, falando da enfermagem, né? Na sistematização da assistência de enfermagem, que hoje ela migrou para o processo de enfermagem através da resolução 736 de 2024, é de janeiro. A gente está em
Outubro, já chegando em finalzinho de novembro. chegando Mas novembro. é novidade para muita gente, tal qual é a resolução da diretoria colegiada do Ministério da Saúde, a RDC 36 de 2013, onde fala lá das 6 metas de segurança do paciente. Se a gente juntar o processo de enfermagem com a segurança do paciente e as 6 metas, a gente vai entender que a gente teria ali um arcabouço técnico, científico e legal para fazer essa entrega em menos tempo. Mas o que é que a gente vê? Reclama, reclama, reclama. E esse processo de reclamação, ele tem muito assim, a se comparar com a vida, né, e dos seres animais. Não estou dizendo que as pessoas sejam comparadas, e até somos racionais, né? Mas quando a gente compara ali as galinhas, os pombos e a águia. A águia ela não anda em bandos, ela procura sempre estar lá no seu ninho, no alto da montanha ou num lugar que seja inacessível. Já a galinha, ela tem um galinheiro, são todas em fileira e elas põem, e logo que elas põem, elas fazem o quê? Cococó, 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 né? E quando elas sentem perigo, elas dão um voo ali rasante, bem desajeitado e caem, enfim. Já os pombos, eles também andam em bandos, aquele efeito manada que você falou. Eles andam em bandos e é sempre com a cabecinha no chão, procurando comida. Ao menor sinal de perigo, um entra em alerta, avisa os outros e um segue o voo e os demais seguem junto. Tem alguém errado, tem alguém certo? Sei. Mas a águia, ela inspira tanto e é por isso que é um símbolo, é uma simbologia muito importante para minha logomarca, porque eu quero que as pessoas tenham essa visão de águia, enxerguem lá na frente o que é que elas vão buscar como alimento para a sua prole, para os seus filhotes e para ela mesma. Tem as fases lá que, cai o bico e ela precisa se ressignificar. Sim, e isso é importante, é natural, né? É do ser humano errar, ficar um pouco ali mais encolhido no ostracismo, mas também é um ponto em que a pessoa está refletindo e replanejando o próximo voo. Essa é a diferença entre os 3 animais e aí os efeitos manada. Quem está mais certo, quem está mais errado? Na minha opinião, ninguém está errado. A águia é mais inspiradora, mas o alerta dos pombos também é importante, né? E a produção que as galinhas fazem também é importante. Então, cada um tem a sua relevância no mundo, e o mundo em que ela vive, às vezes, é aquele hospital, ou são aqueles 2 hospitais, ou é aquela clínica, aquele lugar que ela trabalha, a célula familiar que ela habita. E às vezes ela é, inclusive, o pilar daquela estrutura familiar, que muitas vezes é ela, às vezes ela é mãe solo, e a grande maioria dos profissionais são mulheres. Sim. E o que que tem de errado nisso? Nada, são escolhas. Escolhas e consequências. Inclusive, tem até uma ferramenta que calcula exatamente a causa do efeito, ou as causas do efeito, que eu e a escola de administração chamamos de diagrama de Ishikawa, que a gente também trabalha isso na mentoria. Então, o fazer certo, né, o atingir essa assertividade precisa ser uma experiência que a gente deve treinar mais, porque quando a gente treina acertar, a gente começa a acertar mais. Ayrton Senna, ele não foi campeão mundial inigualável à toa. Ele sempre precisou treinar e treinar e treinar e treinar. Inclusive, os últimos momentos dele aqui na Terra conosco, entre nós, foi numa corrida. Corrida. Né? Como tantas outros brasileiros, outras inspirações que fazem a gente refletir e trazem aí essa mentalidade para o sucesso, que é um dos pontos que a gente também traz em todas as mentorias.
Com relação à gestão de tempo, né, as pessoas que podem estar assistindo a gente, podem até pensar: "Não, gestão é só coisa para enfermeiro, porque a gestão é privativa do enfermeiro". Mas o que é que a gente está querendo trazer aqui para vocês, não é a gestão, a liderança da equipe em si, mas a administração da sua própria vida, do seu próprio tempo, que isso é básico. E toda equipe ela faz parte dessa administração, dessa gestão. Eu trago como exemplo aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia, né, é uma das metas, cirurgia segura. E antes da gente fazer a cirurgia, a importância da gente trazer aquele checklist, todo mundo entendendo o que é que vai acontecer, quem é o paciente, qual o local que vai ser feita a cirurgia. Isso tudo até a gente faz uma comparação com os pilotos de avião, que antes deles levantarem voo, eles têm um plano de voo. Então, eles têm uma infinidade de botões. Quando a gente vê aquele painel dos aviões, a gente fica: "Meu Deus, como eles conseguem manipular e levantar aquele negócio pesado de metal e dar certo do início até o fim", porque eles têm um planejamento, Planejamento. né. Então, para uma cirurgia segura, se a gente, né, chegar naquela meta na sua plenitude da cirurgia segura, a gente desvia as situações que podem trazer riscos ao paciente. Então, essa questão da administração do tempo, ela tá para toda equipe, ela tá para os técnicos, ela tá para os enfermeiros, os médicos. A enfermagem, ela tá muitas vezes ali para pôr ordem, às vezes, na situação, mas a administração ela tá presente na vida de todos, né. E assim, não somente na parte profissional, como na parte pessoal, né. Então, a gente tem que administrar o tempo, entendendo que vão existir os imprevistos. A gente estava comentando, cheguei com 30 minutos de antecedência, mas se tivesse um acidente no meio do caminho, como é que poderia, né, Se reorganizar, se né? reorganizar? Esse planejamento é de extrema importância, né. Eu acredito que é um desafio para muitos, porque essa questão de planejar não é uma cultura nossa, não é verdade? Eu não Não, não Eu sei. é. diria que não é a cultura da maioria do ser humano, né? Exatamente. Verdade. Não tem essa cultura. Então, só da pessoa ela ter essa questão de procurar uma mentoria já é de uma sabedoria muito grande. Eu preciso de alguém para me orientar com relação ao tempo. E aí, quando eles te procuram, né? E aí eu queria saber qual é o maior desafio para a enfermagem hoje? Poder gerir o seu tempo. Qual o problema que mais acomete, que faz com que a enfermagem muitas vezes não dê conta de todas as suas atribuições, na sua concepção? Pensar que, todas essas ferramentas técnicas, científicas, humanísticas podem aí ou não irão afastar da imprudência, negligência, né, ou imperícia. 3 pontos que trazem aí dentro da nossa legislação, a Lei 7498 de 86, o Decreto 94.406 de 87 e a própria resolução já citada aqui, né, a resolução do Conselho Federal 736 de 2024. A gente tem um arcabouço técnico, legal, científico, humanístico, que considera tudo isso. Então, quando a gente pensa que essas ferramentas, né, que já legalizadas, elas são algo a mais a ser feito, ela não vai ser feita com bons olhos, não vai ser feita com bons olhos, e quando eu me falo isso, eu me refiro àquele brilho no olhar de estar fazendo o certo, porque está na lei, porque faz parte da descrição do meu cargo, né? Está na política de pessoas, está dentro do arcabouço legal do que eu faço enquanto profissional, enfermeiro, técnico, auxiliar, ou seja lá qual for, né, a categoria profissional. Afinal, todas elas são regidas por lei. E aí, pensando um pouco mais além, né, ampliando, ajustando aí as lentes, né, do nosso telescópio, a gente precisa pensar também que essas ferramentas, elas não vão só agilizar nossa atitude profissional, mas elas também vão gerir melhor o tempo necessário para a gente fazer esse voo, né, assertivo dentro da cirurgia segura, dentro da identificação do paciente, dentro do processo de comunicação, dentro do processo da cadeia medicamentosa segura. Quando a gente pensa nessas metas de segurança, além da higiene das mãos e risco de queda e lesão por pressão, a gente começa a imaginar o
quanto a gente não mitiga ou não diminui o nível do risco que gera o dano. E quando esse risco ele não é mitigado, o dano ele acontece. Imaginem vocês quando o dano acontece com o paciente sendo você, sendo alguém da sua família, sendo eu mesmo. Nossa senhora. Então, a gente começa a fazer uma autorreflexão e uma queda dentro do maior poço que existe na vida da gente, que é em nós mesmos, né? Quanto a gente poderia ajudar, quanto a gente poderia não só estudar, mas entender, assimilar e praticar o certo para tornar ele mais fácil do que fazer errado. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio aí de tornar o mecanismo de tornar o fazer certo ser mais fácil do que o fazer errado. E aí esse equilíbrio a gente encontra no arcabouço legal, técnico, científico, onde a gente passa não só a fazer porque tem que fazer, porque é um protocolo. Não, o protocolo ele está ali para nortear, para ser uma régua de baliza, né? A gente aumenta a régua, o protocolo melhora, a gente diminui a régua, o protocolo fica mais simples, mas ele está lá para ser uma baliza, para ser o mínimo aceitável do que a gente precisa entregar para o paciente, independente se é homem, se é mulher, se a patologia é a mesma, se a hipótese diagnóstica é a mesma, quanto tempo ele vai passar. Na aviação, a gente tem esse parâmetro, e aí eu chamo de segurança. É um parâmetro maior. Desde que você compra uma passagem de avião, você já começa a entrar no circuito do voo. Uhum. Porque você escolhe ali o lugar, você escolhe a bagagem, você escolhe se vai querer comer, escolhe onde é que você quer sentar, escolhe o horário, escolhe tudo, Data. tudo. No dia do voo, começam outros processos de checagem da mesma coisa, porque você comprou o voo, a cirurgia é tal qual. Você escolhe a cirurgia ou você precisa da cirurgia, é indicado para aquilo, e até chegar lá precisa dar tudo certo. Precisa ter um checklist, né, uma organização pré-cirúrgica que a gente chama de bate-mapa, precisa ter a recepção do paciente no ambiente hospitalar para a cirurgia, ser feito antibiótico profilático para evitar a infecção hospitalar. Então, quando a gente fala de tudo isso, parece assim, o mundo fantástico que não é fantástico. Ele precisa ser necessário para evitar a morte. E a Isso. morte é o dano maior. Uhum. A gente tem exemplos de sincronicidade que é na própria Fórmula 1. Quando o piloto ele para lá no pit stop, ele para e ele tem até 2 segundos para trocar os pneus e abastecer o carro. Se aquela equipe que está lá toda, né, para oferecer essa sincronicidade, ela não encontra o melhor tempo, ó a gente falando de tempo de novo, o piloto ele volta para a corrida e ele não vai ter o melhor desempenho. Então, o nosso paciente ele precisa ter a melhor entrega de valor para ter a segurança, a sincronicidade e a assertividade que a NASA traz, né, que o modelo aeroespacial traz. Então, existem ferramentas de gestão como o FEMEA que já calcula ali a probabilidade da gravidade e a chance de detecção daquilo que você vai ter daqui para frente. Então, é uma visão do futuro, mas é uma visão do futuro planejado, onde você já calcula ali quanto de risco tem e já organiza um plano de ação para deixar essa linha de cuidado extremamente blindada e bem pavimentada para não ter nenhum obstáculo para o paciente transitar desde a sua entrada até o final dela, até a alta hospitalar. Considerando ainda que após a alta hospitalar, o paciente ainda tem 30 dias em casa para que nada aconteça de infecção, para desconsiderar uma infecção Infecção. hospitalar. É. Então a gente permeou aqui, ó, qualidade, CCH, comissões internas, linhas de Muita coisa cuidado, envolvida. foi muita coisa Muita coisa envolvida, envolvida. né? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto a gente pode tirar as caixas para acabar com essa coisa, tem que pensar fora da caixa.
que na verdade é eliminar elas, né? Uhum. Parar de olhar para os pisos, porque a gente enxerga muito a coisa do piso. Ah, se paga o piso ou não paga o piso? E o piso? E do Nossa, como eu piso? escuto isso dos alunos. Para de falar no piso, minha gente. Mira nos tetos e mira o além dos tetos. Sabe por quê? O teto, tem horas que você vai dar o seu voo de águia e vai bater a cabeça na parede e vai voltar. E aí vai mirar de volta no piso. A gente tem que mirar no além-teto, né? A gente tem que enxergar o tamanho da nossa potencialidade, trabalhar nossa capacidade para chegar num melhor resultado. E esse melhor resultado vai ser entregue a pessoas que muitas vezes nem conhecem a gente, mas acreditam no trabalho que você faz. E aí se chama uma credibilidade já prévia, né? Que precede a sua chegada. Antes de você chegar, as pessoas já sabem o nível da sua competência ou não. Uhum. E com relação você estava falando aí sobre o pit stop, né, isso me remeteu muito a uma situação da saúde que é, por exemplo, quando a gente tem uma situação de parada cardiorrespiratória, a gente tem que ter uma equipe treinada, Sincrônica total, sincrônica, né? Se uma na não compress tiver Não, não vai sincronia, funcionar. exato, Não um vai na verdade. funcionar. medicação, no tempo, um na compressão, outro na ventilação, outro para entubar, um para avaliação do ritmo, outro para o choque. E se um deles tiverem, né, a noção, né, do seu papel ali, pode comprometer ali, no caso, o prognóstico daquele paciente. Mico, Jane, eu digo que numa situação como essa, né, de sincronicidade, sempre vai ter um maestro com a batuta Uhum, dizendo isso, e agora aquilo. E essa pessoa, ela precisa reunir competências para enxergar um traçado, né, cardíaco, para saber a dosagem correta, né, de um medicamento que vai devolver ali a pulsação, a cronicidade e a cronotropia do paciente, ou seja, quantas compressões torácicas e quantas ventilações, e se isso falhar, lembra, o paciente está em parada cardiorrespiratória, a gente está citando um procedimento de um protocolo, na verdade, vários procedimentos de um protocolo que tiram o paciente da morte. uhum. Então, aquele momento é um momento de alta precisão. Não dá para falhar. Se falhar, o avião cai, o navio afunda, o foguete explode, o carro vira da Fórmula 1. Então, quantas e quantas vezes a gente esteve nesse processo e fez aquilo sincrônico, né? Quanto tempo passa uma pessoa que faz as compressões torácicas? Quanto tempo passa a pessoa que está lá diluindo as medicações e precisa fazer aquilo com a extrema precisão e deixar tudo organizado, deixar tudo Identificado, né. identificado para que nada falhe, né? Eu lembro de uma vez, e aí é um exemplo de uma experiência não tão exitosa, quando eu disse, por favor, aspira 3 ml de adrenalina ou epinefrina, tanto faz, e 20 de água, identifica, e logo em seguida você vai fazer 1 ml apenas de adrenalina e depois 10 de água destilada ou soro fisiológico, enfim. E eu lembro que a mão dela escorregou e ela fez mais que uma, numa parada cardiorrespiratória. Então, aquilo foi um momento de aprendizado para todos. Não foi só para ela que falhou. Foi Uhum. A gente precisava de mais treinamento. E Cecinho é um autor maravilhoso, né, eu acredito que ele seja do Rio Grande do Sul. Em 2018, 19, ele lançou um artigo que falava sobre o processo de educação na saúde. E o processo de educação na saúde precisa envolver 4 esferas: o governo, que precisa lançar políticas de educação em saúde. Quando a gente fala de educação continuada, educação permanente, gente, isso é uma fala do século XX. No século XXI, a gente chama de educação em saúde.
né? Tem que envolver a política, tem que envolver os profissionais, precisa envolver o paciente e envolver a sociedade. Se a gente conseguir envolver essas 4 esferas, a gente pode fazer educação em diversos níveis, inclusive, né, nos níveis de educação com imersão realística, utilizando ferramentas de metodologias ativas como a gente tem hoje. Então, quando a gente começa a encantar mais esses profissionais, a gente chama para junto. Igual aquela coisa da propaganda do compre batom, seu filho merece Merece batom, batom. né? Sim, sim. Estuda comigo, vem aprender isso aqui que vai ser importante para sua Carreira. carreira. Ele vai fazer ou não vai? Vai. Vai. Independente se ele está ganhando no piso, abaixo do piso, acima do piso, no teto, acima do teto, independente disso, isso vai se chamar o que a gente chama de efeito salário emocional. E aí a gente estava, né, você estava comentando, né, sobre a questão da experiência, né, que o aluno ele pode ter com o uso da tecnologia, já me remeteu ao link que a gente já quer fazer, né, com relação à realidade virtual, à realidade mista, né, que você também atua, né, como diretor, né, se eu não me Diretor diretor executivo. comercial da Primal Mix Reality. E, inclusive, que atua com essa questão da realidade mista e virtual nos hospitais para o treinamento de profissionais, me corrija se eu estiver errada, Sim, e tá também certo. algumas, né, instituições de ensino superior. Sim. E aí eu já queria abrir, né, para a gente poder comentar qual a importância da realidade virtual na formação de novos profissionais, como isso pode impactar positivamente a vida desses futuros profissionais. Bem, a gente vive hoje uma realidade pós-pandêmica, né? E a gente tem alguns profissionais que foram formados na pandemia. Eita, é verdade. Uhum. E isso, gente, isso vai repercutir por muitos Vai anos ter na uma vida deles. geração aí. É uma É. geração de 2, 3 anos ou mais, né. Porque tinha gente que ia se formar logo que parou tudo, tinha gente que foi no andamento e tinha gente que foi no pós, aí depois, ficou tudo digital, as aulas, Online, remotas, online, AD, remota, Muitas até ficar mudanças. mista, até ficar o que a gente chamou de híbrido. Isso. E vai lá, o mundo se adaptou, os profissionais também. E aí nasce essa empresa com essa possibilidade, né, de trazer a realidade mista, virtual e aumentada de procedimentos que são hoje coletados, filmados com câmeras em 360 graus, embaixo, no chão e no teto, com visão privilegiada, onde muitas vezes até o profissional que está realizando, ele não teria a visão tão privilegiada quanto a câmera hoje traz. Então, esse tipo de metodologia ativa, até validada pelo MEC, né, ele hoje é uma realidade em várias instituições de ensino superior, às quais a gente tem hoje contratos e que a gente não menciona por uma questão de compliance, mas é, é hoje uma grande ferramenta de mudança no processo da educação em saúde. Então, reduz muito a ansiedade. Eu lembro do primeiro dia que eu fui no estágio. Eu tinha a calça branca, um tênis branco, a meia branca, tudo branco, a camiseta branca e tinha que sim. ser tudo branco, até, né, a pastinha, as Aham, coisinhas. O nível de ansiedade era lá em cima e aham. era muito tempo atrás. O que que muda de lá para cá? Nada. O nível de ansiedade é o mesmo. Né? E aí o grande ponto de disruptura, né, de transformação está exatamente aí. A gente conquistar essas pessoas da geração, não é mais milênio, né? A geração milênio, vem para cá, vem aprender de uma forma diferente e até de uma forma que você mais gosta hoje de se integrar, que é com as tecnologias. Então, as Uhum. tecnologias elas vieram para ficar.
né? Elas vieram para somar e não jamais para substituir nenhum professor, jamais substituir nenhum profissional. Pelo contrário, ela soma-se às falas e às interações É. desses profissionais. Então, reduz ali aquela escassez de campo de estágio, Estágio. de práticas. E Uhum. a prática, quando ela é uma prática observacional, isso também está previsto em lei, dentro das leis das práticas observacionais, que é diferente do estágio, é diferente do internato, né? O profissional ele precisa tocar no paciente, ele precisa fazer Sim. os métodos de exame físico com a inspeção, a percussão, palpação e a ausculta, e não tem como não fazer se não tocar naquela pessoa. Uhum. Ou ele vai fazer num manequim, e hoje tem manequins que são de última geração. Mas as instituições de ensino superior, elas têm verba para investir nisso? Geralmente não. Então, é mais viável, mais factível investir em uma tecnologia de alta performance com um custo muito menor Uhum. e que seja de maior inclusão. Então, essa tecnologia, além de você colocar aqueles óculos, você entra no metaverso, né, dentro da realidade aumentada. O que você vê não são imagens meramente ilustrativas, são captações de procedimentos realizados em pacientes em vivo e com toda a organização legal e de conservação, né, do anonimato do paciente. Você não vê rosto, mas você vê todos os procedimentos que são realizados e você vai aprender, né, dentro desse contexto. Ah, isso vai te eliminar o estágio? Não. Isso vai te preparar para esse momento. Então, eis aí o grande É. ponto de melhoria ou de extrema melhoria dentro dessa empresa a qual eu também pertenço e faço A parte. tecnologia chega para impulsionar, né, para Sim. transformar de uma forma positiva e não realmente a gente até escuta que daqui a algum tempo as máquinas vão substituir os enfermeiros, né. É. É isso que a gente Eu ia escuta falar aí. justamente. Tem gente que se assusta com essa questão da tecnologia por esse motivo, por achar que vão substituir profissionais, por achar que no futuro a gente não vai É, a precisar ter maquinazinha que vai estar estágio, lá. que as aulas Impossível. vão ficar 100% online. Tem uma grande polêmica com relação a essas Isso. formações em Com olhar de águia, impossível, porque a pessoa humana, ela é insubstituível. A pessoa humana é. profissional, sobretudo a enfermagem, que tem as melhores projeções para entre os profissionais, né, do século XXI, nossa, eu não vejo isso só aqui no Brasil. Inclusive, é o profissional mais bem pago na saúde nos Estados Unidos e na Europa, O enfermeiro. o enfermeiro. Então, a gente, inclusive, dentro dessa holding, né, de empresas, tal qual a Primon, ela é hoje precursora, existe também o turismo em saúde, que traz pacientes, prepara os profissionais para atuar com esses pacientes, treinando a linguagem e o atendimento de excelência, quanto prepara também os profissionais que podem atuar nos Estados Unidos e na Europa, e trazer aí essa oportunidade maravilhosa de você ganhar até 40.000 ou a partir de $40.000, né? Dólares, pessoal, a gente tá falando em dólares. Dólares, né? E eles dão ainda o carro para você transitar, eles dão a moradia. Então tem toda uma organização para atrair os profissionais enfermeiros. Gente, lembra que a população humana, né, do nosso planeta, ela está envelhecendo. Sim. Então, imaginem que o número de hipertensos, diabéticos, o número de pessoas com Alzheimer, o número de pessoas com doenças neurodegenerativas e por aí vai, ela só tem aumentado no mundo, principalmente no hemisfério, né, Norte. norte. Então, a gente e eles não têm um número, um contingente de profissionais capacitados, e a capacitação do enfermeiro brasileiro, ela é uma das melhores do mundo. O melhor programa de transplantes do mundo está aqui no Brasil, né? O maior programa de saúde
pública do mundo está no Brasil. Brasil. Então nós somos forjados ali né, que nem aço valeriano, não tem como não ser bom. Uhum. A gente precisa acreditar nessa potencialidade, trabalhar nossas competências para atingir esses resultados. Enxergá-las, né? Enxergar. Enxergar. Porque às vezes a visão da gente ela está extremamente embaçada, turva. A gente foca muito mais no problema que está ali, ó, muito mais diante dos pés da gente do que nas soluções que estão um pouco mais além. É a história da caixinha, né? Não mira, aliás, do piso que você falou, não mira o piso, mira o teto, Isso, né? exato. E os profissionais, as pessoas têm sempre esse hábito de ficar ali preso. E tá tudo Aqui, tá certo. tudo certo. Enquanto tem pessoas que restringem aí a sua mentalidade, né, o Uhum. seu mindset para o sucesso, outras estão fazendo. E aí não precisa ser um efeito manada, né? Uhum. Enquanto alguns estão, outros estão quase no caminho, outros ainda nem saíram de Cada lá. um no seu momento. Cada um no seu momento, né? Não é uma fala aqui de obrigatoriedade Sim, sim. de entrega, é uma fala de impulsionamento. Se você se sente assim, se sente nessa vontade de entrar nessa catapulta do sucesso, vai dar teu salto, começa a ensaiar, vai caindo, mas vai tentando acertar, vai tentando ajustar, vai tentando alinhar todos os dias. O importante é saber que existe essa possibilidade, né? É. Porque existindo essa Verdade. possibilidade, eu tenho a opção de escolha. Agora eu não quero, agora eu vou. Então, o Sim, importante é isso. verdade. Eu estava, enquanto vocês estavam falando, duas coisas que me veio à cabeça, né, para comentar. Sobre a questão da tecnologia, que assusta as pessoas às vezes, a gente precisa entender que ela já é uma realidade. E eu vou citar um exemplo, né? A gente tem uma questão na assistência à enfermagem dos técnicos, que é uma problemática de, por exemplo, punção venosa. Poxa, tem os pacientes que são muito bons de acesso, mas aqueles que são demasiados, pacientes crônicos que já têm dificuldade de acesso, hoje a gente já tem aquele recurso de você poder escanear as veias. Aquilo já é uma realidade, é Sim. revolucionário, eliminou ainda não, mas reduziu muito essa dificuldade que é básica nas urgências e emergências e já é uma realidade que veio trazendo benefícios. E mitigou o risco de dano. Isso. Então, veja que Porque o paciente com a flebite ou com Sim. ou com extravasamento, imagine um recém-nascido. Foi meu primeiro emprego e eu lembro que quando eu cheguei lá, eram recém-nascidos. Se ele está na UTI, ou ele nasceu prematuro, ou ele nasceu mal formado, Extremo baixo ou peso. ele nasceu de extremo baixo peso, alguma coisa deu errada, uma icterícia ali, no mínimo. Então ele está lá para ganhar peso, ele está lá para ganhar, né, a independência respiratória, ele está lá para essas coisas, e ganhar calor, porque com calor ele ganha peso. Por isso que estão na incubadora. Eu olhava, eu me assustava, chegava em casa, eu estudava, chorava e voltava a estudar. Cheirava muito pouco. Mas no outro dia eu chegava lá com um respaldo de competência muito maior, que aí eu já queria colocar em prática tudo aquilo que eu revisei, tudo aquilo que eu organizei, tudo aquilo que eu planejei, porque eu já sabia qual era o perfil do paciente que estava sob os meus cuidados naquela UTI neonatal. Então, perfilizar o paciente muitas vezes é outra atividade, outra ferramenta que a gente esquece. A gente tem uma grande ideia, mas a gente não perfiliza para quem que a gente vai entregar aquela ideia. Porque aquela ideia ela pode ser uma necessidade extrema de alguém que vai acessar aquilo como se fosse a tábua de salvação da vida dela. Um paciente neonato, o cuidado de enfermagem é a tábua de salvação da vida dele. Mas deixa de ser no momento que existe a imperícia, a negligência E a ou a imprudência. imprudência. Ou os três juntos. Quando é os três juntos, pior é. Porque uma mão suja vai ali levar Cinetobacter, vai levar um Nossa, é um estrago Staphylococcus, tremendo. entre um e o outro, entre uma portinha da incubadora e a outra, entre um acesso e outro. E pensar que esse tipo de paciente, até fazendo alusão ao acesso venoso periférico,
É um paciente que muitas vezes a gente faz uma botinha, faz uma luvinha, porque pega o acesso periférico e membro inferior, porque ele já não tem risco de trombose ou tromboembolia, ou embolia. E aí o acesso ele não fica tão visível. E ele mexe muito, ele vai fazer o movimento de mão, pé e puxar, Uhum. como ele faz isso com a sonda orogástrica. E que muitas vezes a gente repassa isso para um profissional que às vezes nem tem a habilidade técnica ou tem a habilidade técnica, mas não tem a habilidade nem ética e nem legal. E isso precisa ser conversado, alinhado, né? Deve ser protocolo e está nos regimentos internos das instituições de saúde regidas, né, gerenciadas por enfermeiros. Então é uma realidade que não podemos fugir a ela. Uhum. A gente falou de várias leis Foi. e falou de tudo que tem que ter dentro do arcabouço de gestão. Isso. Minha gente, a conversa tá tão interessante que a gente não tá vendo o tempo passar. E aí eu ia até comentar uma questão, né? A gente citou que a enfermagem muitas vezes ela se coloca numa caixinha, né? A própria sociedade já coloca a enfermagem numa caixinha e pensar que a gente só pode atuar no hospital, no postinho de enfermagem, pronto, no posto de saúde, perdão, e ponto. A gente conseguiu, através das nossas entrevistas, inclusive no podcast, ver a infinidade de possibilidades que a enfermagem ela pode atuar. Inclusive, nós aqui no podcast estamos fazendo uma atuação da enfermagem onde muitos não sabem que existe essa possibilidade, Sim, sim. né? Então, isso é pensar fora da caixa, né? Então, não se limitem a olhar o olho mágico, não é isso? Olhem sempre com esse olhar num telescópio, foi? Foi no Um telescópio, telescópio que ele né? colocou como É aí que a exemplo. gente consegue olhar quilômetros à frente da gente, como as águias fazem. Um exemplo disso é, hoje tem tantos enfermeiros em diversos espaços e cadeiras que antes nunca eram Isso, ocupadas Por enfermeiros. por nós, por enfermeiros, né? isso mesmo. Então, hoje a gente tem enfermeiro na Assembleia Legislativa, a qual também sou assessor parlamentar. Hoje a gente tem enfermeiros, né, no Shopping Rio Mar, nas Nos torres, consultórios. nos consultórios. Hoje a gente tem enfermeiros donos de clínicas em todo o estado de Pernambuco. Hoje a gente tem enfermeiros donos, né, proprietários, investidores de instituições de ensino superior e técnico, como tem lá em Goiânia. Então, a gente hoje vivencia outras realidades e começa a se espelhar nessas competências reunidas para estimular um pouco da capacidade que a gente tem. A gente precisa acreditar na gente. Se a gente não acreditar na gente, a gente não faz parcerias como a que a gente está fazendo com o Sebrae, como a que a gente está fazendo com a Primal Mixed Reality, como a gente não se limita. Acho que hoje o grande segredo do jogo, ou de qualquer um deles, é não se limitar. Porque se eu me limitar a ficar somente naquele lugar, você vai ter até uma lesão por pressão, acredite. Sim. Então, você tem que Literalmente. pensar e agir. Sai da cadeira, jovem. Uhum. Né? Vai além. Se Se permita. permita Permita, vivenciar coisas extraordinárias, porque é isso que faz e dá sentido à vida da gente. E passa rápido, ó. Uhum. Trem bala, não tem a música Trem Bala? Isso. Nossa, nunca vi tantas verdades aí em versos de uma música, né? É trem bala, mas também pode ser extraordinário demais, né? A gente pode alcançar esses lugares, ocupar esses espaços, né? Através da gestão da nossa mudança. Gerir a mudança leva tempo. Tem pessoas e empresas que passam 5 anos e não conseguem fazer isso acontecer. Mas tem pessoas que conseguem em 5 meses. Vai do quanto de tempo você tem para que isso seja de fato algo mais palpável, algo que Uhum. você consiga enxergar, encontrar e Consolidado. consolidar e tornar realidade, né? E tem gente que faz alguns planos tão mirabolantes de um jeito e assim, eu tive um sonho, pensei no número, acordei, escrevi o número e dali nasceu a ideia. E aquele sonho da ideia virou uma realidade. Mas a realidade, sem planejamento,
uma realidade não planejada, ela não é realidade, ela pode ser algo que vai te fazer sofrer 2 vezes. É tipo, na segurança do paciente eu tenho uma vítima e tenho quem estava lá junto no cenário que se torna a segunda vítima. Você vai ser a segunda vítima dessa ideia fantástica não planejada? É melhor planejar, né? Uhum. A gente precisa planejar, executar, organizar e avaliar. Fazer esse ciclo sempre na vida da gente. Isso também é outra ferramenta de gestão chamada PDCA. É, É muita coisa. muita. Mas assim, estamos já chegando na nossa reta final. Uma Ah, pena, Ah, porque é muita coisa para até abordar. eu tô gostando Tá talvez vendo? mais do que, sei lá. Tá vendo? E assim, a gente tem um um presente, né? presentinho, um É mimo para os nossos simples, mas é de convidados. coração. Sim, sim. A gente sabendo Eu do já vou seu. ficando vermelho, ó. A gente sabe. Eita, tá longe. Deixa eu Sabendo pegar. do seu amor ao café, é o nosso mimo do Meu nosso Deus, podcast. gente, obrigado. Para não É aquele esquecer dessa sua para vinda até você aqui. não Pode esquecer da abrir? vinda, Pode sim. deve, nem esquecer da vinda e nem esquecer da gente. Mas jamais, nossa senhora, quantas vezes vocês quiserem conversar. Uhum, Ah, com que certeza temos coisa assuntos de sobra, linda. porque a gente falou de É. tecnologia, falou de gestão de tempo, são assuntos que dão pano para manga, viu? Olha aí. Pode falar, enfermeiro, essa vai para minha. Eu tenho uma coleção de canecas do mundo. Olha, Todo lugar do mundo que eu fui, eu trouxe uma caneca. é muito chique. E aí, essa aqui vai para minha coleção com todo o prazer, orgulho e satisfação e carinho. Sabe que poucas pessoas têm essas unidades. A gente que Essa já Esse privilégio. estará na minha vai estar lá na prateleira, sua prateleira na com coleção. A gente certeza. gostaria que você deixasse uma mensagem para Uhum. as pessoas que estão nos assistindo, para fechar esse momento tão rico, né? Tão valioso de conhecimento Para os enfermeiros dos do futuro, isso. E pode. para aqueles que já estão nesse processo e Exato. que com essa entrevista aqui vão, opa, vamos lá, vou me permitir esse processo aí de conhecimento. Deixa a tua mensagem aí para essas pessoas. Pra cá, né? Isso, a lente da verdade. A lente da verdade, de frente com o Richard Scaula, vê Isso. só. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, ó. Não adianta planejar, 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 né? E não colocar em prática. Não adianta ter a melhor ideia e não planejar antes para colocar em prática. Não adianta fazer todos os dias a mesma coisa se aquilo não te faz feliz. Procura esse alinhamento dessas, eh, dessas linhas que passam na vida da gente. Essas linhas, a linha do seu cuidado. Cuide da sua mentalidade, cuide da sua saúde, cuide do bem mais precioso que você tem, que é você, né? Para que você consiga fazer certo, fazer o certo todos os dias, né? E consiga dar o maior salto. Tem duas mensagens que eu acho que são extremamente, duas frases que são extremamente inspiradoras. Uma de Albert Camus e outra de Amir Klink. Albert Camus diz que ninguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. E Amir Klink, que é um grande alpinista navegador, ele diz: o maior medo de quem navega é não partir. Então, não tenha medo, vá, dê o seu salto, parta, vá em frente. Né? A caminhada mais longa, a mais extensa, a travessia ao mundo, ela começa com o primeiro passo. Super clichê, essa frase até de Instagram. Mas se a gente pensar bem no significado dela, vai fazer com que você levante daí de onde você está, ou fisicamente, ou mentalmente, ou espiritualmente, e prepare o próximo passo da sua vida profissional, e que você tenha sucesso. Pensa nisso. Quanto mais você focar no sucesso, mais sucesso você vai ter. Quanto mais você focar em outras coisas, mais outras coisas você vai ter. Porque a mentalidade da gente, ela é treinada para aquilo que a gente vai receber e aquilo que a gente quer receber dia após dia. Sucesso é um esporte que precisa ser treinado, e para a gente ser o melhor, para a gente ser
alcançar alta performance nisso, a gente precisa olhar quem já faz daquele jeito até para a gente modelar. Então, experimenta fazer isso dar certo na sua vida para que você tenha sucesso. Independente se numa clínica, no consultório, no hospital, na gestão, a área que você escolher, seja o melhor. Agora escolha, né? Fazer um pouco de tudo, às vezes, não faz nada. Então, escolhe aquilo que te dá, né, a maior paixão e que te traz brilho nos olhos. Isso tudo se chama motivação, isso tudo se chama propósito. Então, organiza teu propósito, defina a sua rota e dê o seu salto. Maravilha. Muito obrigada, Ah, eu Richard, que por agradeço. aceitar o Nossa, viu, convite. Foi receber maravilhoso o aprendizado que a gente teve aqui, essa troca, né? Espero que vocês que assistiram esse episódio aqui também tenham curtido. Não deixe de deixar o seu like, seu comentário. Quem sabe em breve ele estará de volta aqui com novos assuntos, novos temas, né? Vai lá e divide essa ideia com a gente, solicita, pede, que Eu a já gente vai quero, atender. Olha eu aí. já quero também. Pode comentar aqui embaixo, viu? Que os mais pedidos, inclusive, É. nosso desafio está rolando por aí. Isso, do nosso tá? E convidado vai lá e 77. volta, faz a tua escolha. A gente tá aqui para atender vocês. Então, até o próximo episódio, né? Sim. Com mais Foi um enfermeiros prazer de sucesso. imenso. Muito obrigada. Eu que Gente. agradeço essa oportunidade gigante da gente estar aqui falando sobre tanta coisa, tantas falas de poder nessa tarde. Olha, eu Muito vou sair obrigado. daqui hoje com aprendizado. Gente, você não tem noção. Então, beijo, Obrigadão. pessoal. Tchau, tchau, Até a próxima.